Empresário bilionário perde tudo após menina de rua fazer pergunta que derruba império corrupto. Em uma manhã sufocante de sábado em Fortaleza, um dos maiores magnatas do setor de segurança privada do Brasil estava sentado em um banco da Praça do Ferreira checando e-mails quando uma menina descalça de 9 anos com vestido rasgado se aproximou e fez uma pergunta que mudaria tudo. Posso orar pelo Senhor? Esta simples pergunta desencadearia eventos durante 18 meses que exporiam a maior rede de corrupção envolvendo exploração infantil já descoberta no Brasil. Antes de continuar com esta história impactante, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter histórias emocionantes por aqui e não perde as nossas narrativas. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O calor escaldante do meio-dia cearense transformava o asfalto em ondas de vapor, enquanto Eduardo Santos Cavalcante permanecia imóvel no banco de ferro da histórica Praça do Ferreira. Aos 45 anos, ele comandava um império de segurança privada que se estendia por todo o Nordeste, com contratos milionários envolvendo bancos, shopping centers e órgãos governamentais. Sua empresa, Cavalcante Security Group, empregava mais de 4.000 pessoas e movimentava cifras que superavam os 2 bilhões de reais anuais. Mas naquele sábado abafado, enquanto observava os vendedores ambulantes oferecendo água gelada e os turistas fotografando a arquitetura colonial, Eduardo sentia um vazio que nem todo seu sucesso financeiro conseguia preencher. Fazia 3 anos que seu filho Gabriel havia se mudado para São Paulo com a mãe, sem uma despedida adequada, deixando apenas um bilhete frio sobre a mesa do café da manhã. Desde então, Eduardo havia se refugiado no trabalho com uma obsessão que preocupava até mesmo seus sócios mais próximos. Seus dedos deslizavam automaticamente pela tela do celular, verificando relatórios financeiros e aprovando transferências que mudavam a vida de milhares de funcionários. Porém, por mais que os números crescessem em suas contas bancárias, a sensação de propósito apenas diminuía. Era como se estivesse construindo um castelo de areia enquanto a maré da insignificância se aproximava inexoravelmente. Posso orar pelo Senhor? A voz cristalina cortou seus pensamentos como o canto de uma jandaia em meio ao barulho urbano. Eduardo ergueu os olhos e se deparou com uma menina que não podia ter mais de 9 anos. Seus cabelos castanhos estavam presos em 2 tranças desalinhadas. O vestido azul desbotado tinha remendos visíveis, e seus pés descalços contavam a história de longas caminhadas pelas ruas impiedosas de Fortaleza. Mas foram os olhos dela que mais o impressionaram. Grandes, expressivos e cheios de uma sabedoria que parecia impossível para alguém tão jovem. Não havia neles a desconfiança típica de crianças que viviam nas ruas, nem a agressividade defensiva que Eduardo esperaria encontrar. Havia apenas uma compaixão genuína que o deixou momentaneamente sem palavras. Desculpe, murmurou Eduardo, desacostumado a interações tão diretas com estranhos, especialmente crianças em situação de vulnerabilidade. O senhor parece triste, disse Ana Beatriz Silva, com a naturalidade que apenas as crianças possuem para atravessar barreiras sociais. Minha avó Maria sempre diz que quando alguém carrega peso no coração, uma oração pode fazer milagres. Posso orar pelo Senhor? Eduardo olhou ao redor, procurando instintivamente por câmeras escondidas ou alguma explicação lógica para aquela situação surreal. Um dos homens mais ricos do Ceará sendo abordado por uma menina de rua no centro de Fortaleza não era exatamente parte de sua rotina de fins de semana. Seus instintos empresariais o alertavam para possíveis golpes ou tentativas de extorsão, mas algo nos olhos daquela criança desarma completamente suas defesas. Não sei se acredito muito nessas coisas, respondeu Eduardo com a honestidade brutal que caracterizava suas negociações empresariais. Não tem problema, sorriu Ana Beatriz, revelando um dente da frente ligeiramente torto que dava um charme especial ao seu sorriso. Eu acredito pelos dois. Sem esperar permisso, a menina fechou os olhos e juntou suas pequenas mãos calejadas. Papai do céu,
Este homem parece que está carregando um fardo muito pesado no coração. Eu não sei o que o machuca, mas o Senhor sabe. Por favor, ajude ele a encontrar paz. E lembre ele que não está sozinho neste mundo grande. Amém. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que Eduardo já havia experimentado. Não era o silêncio tenso das salas de reunião, quando uma decisão difícil precisava ser tomada, nem o silêncio vazio de seu apartamento de cobertura no Meireles. Era um silêncio pleno, carregado de significado, como se por um momento o caos urbano de Fortaleza tivesse parado para escutar algo importante. "Como você se chama?", perguntou Eduardo, surpreso pelo interesse genuíno em sua própria voz. "Ana Beatriz Silva, para servir." "E o senhor é o homem dos carros pretos e dos ternos caros, não é?", respondeu com uma expressão travessa que arrancou uma risada involuntária do empresário. "Como você sabe disso?" "As crianças da rua sabem de tudo, seu Eduardo. Sabemos quem é bonzinho e quem não é. Quem tem fome de comida e quem tem fome de algo mais fundo. O senhor tem fome de algo que dinheiro não compra." A perspicácia daquela menina o atingiu como um soco no estômago. Eduardo havia passado os últimos anos rodeado de consultores, psicólogos empresariais e coaches executivos, todos cobrando fortunas para tentar entender exatamente o que uma criança de 9 anos acabara de diagnosticar em segundos. "Onde você mora, Ana Beatriz? Onde dá, seu Eduardo?" "Às vezes no albergue da Dona Socorro, às vezes aqui na praça quando o albergue está cheio. Minha avó Maria e eu nos viramos. Ela me ensinou a ver quando as pessoas precisam de uma oração." Eduardo seguiu o olhar da menina e viu uma senhora idosa sentada sob a sombra de uma castanhola, observando discretamente a conversa enquanto tricotava com fios coloridos que pareciam ter visto dias melhores. Maria das Graças Silva tinha o rosto marcado por rugas que contavam histórias de resistência e dignidade, e seus olhos refletiam a mesma sabedoria serena que ele havia visto em sua neta. "Sua avó não trabalha?" "Ela trabalhava limpando casa das madames ricas, mas machucou as costas carregando peso. Agora vende os tricôs dela, mas é difícil. O pessoal não compra muito coisa feita à mão. Mas não se preocupe com a gente não, seu Eduardo. Deus sempre dá um jeito." Uma mistura de admiração e culpa se agitava no peito de Eduardo. Admiração pela força e otimismo daquelas duas mulheres diante das adversidades. E culpa por sua própria abundância material, contrastada com a necessidade básica delas. Mas mais que isso, sentia algo que não experimentava há anos: o impulso genuíno de ajudar sem esperar retorno. "Que tal vocês duas almoçarem comigo? Conheço um restaurante aqui perto." Os olhos de Ana Beatriz se iluminaram como fogos de artifício, mas imediatamente se nublaram com cautela. "Vó Maria sempre diz que a gente não pode aceitar coisa de estranho. Sua avó é muito sábia. Que tal se ela vier junto? Aí vocês podem decidir juntas." Ana Beatriz correu até Maria das Graças com a energia típica dos 9 anos, e Eduardo pôde observar a conversa silenciosa que se desenvolvia entre gestos e olhares. A avó estudou o empresário com olhos que pareciam capazes de raio-x em almas, avaliando intenções com a experiência de quem havia criado uma criança em circunstâncias difíceis. Finalmente, ambas se aproximaram. Maria das Graças caminhava devagar, mas com dignidade, carregando uma sacola de plástico que continha todos os seus pertences terrenos. "Senhor", disse Maria das Graças com voz clara, apesar da idade, "minha neta tem um dom para enxergar o coração das pessoas. Se ela disse que o senhor precisava de uma oração, então é porque era verdade. Mas também lhe digo com todo respeito, somos pobres, não somos bobas." A franqueza da mulher idosa surpreendeu Eduardo tanto quanto havia surpreendido a de sua neta. Estava acostumado com a deferência automática que sua posição econômica geralmente provocava, mas essas duas mulheres o tratavam simplesmente como um ser humano. "Entendo perfeitamente, Dona Maria das Graças. Só pensei que poderíamos almoçar juntos, sem compromissos, sem condições." No restaurante Coco Bambu do Iguatemi, Eduardo descobriu um mundo completamente diferente do seu. Ana Beatriz descrevia com naturalidade sua rotina: ajudar a avó com os tricôs, cuidar de outras crianças menores no albergue.
Estudar com uma professora voluntária que dava aulas embaixo da ponte dos ingleses. Aí o que você quer ser quando crescer? Perguntou Eduardo enquanto observava como a menina saboreava cada garfada de seu peixe grelhado como se fosse a refeição mais deliciosa do mundo. Quero ter uma casa grande onde todas as crianças que não têm família possam morar juntas, com camas de verdade com lençóis cheirosos e uma cozinha onde sempre tenha comida quentinha. E um quintal grande para brincar. A simplicidade e pureza daquele sonho contrastava brutalmente com as ambições corporativas que haviam consumido a vida de Eduardo durante décadas. Ali estava uma menina que não possuía nada material, mas cujo maior sonho era dar aos outros aquilo que ela mesma necessitava. Isso é muito bonito, Ana Beatriz. Vó Maria diz que se a gente sonha em ajudar os outros, Deus sempre encontra um jeito de tornar o sonho realidade. Mas tem que trabalhar duro também. Não pode só ficar esperando o milagre. Quando terminaram de almoçar, Eduardo sentiu uma resistência estranha em se despedir. A companhia daquelas duas mulheres havia sido mais autêntica e nutritiva que qualquer interação social que tivera em meses. Gostariam de conhecer meu escritório? Fica ali na Aldeota. Tem uma vista linda da cidade. O trajeto no Mercedes-Benz preto de Eduardo até as torres corporativas da Cavalcante Security Group foi um estudo em contrastes. Ana Beatriz colou o nariz na janela, fascinada em ver Fortaleza daquela perspectiva de luxo, enquanto Maria das Graças observava o interior do automóvel com expressão pensativa. Seu Eduardo, disse Maria das Graças após alguns minutos de silêncio, posso perguntar uma coisa? Claro. O que o senhor realmente quer com a gente? Em 69 anos de vida, aprendi que quando o rico se interessa por pobre, geralmente tem motivo. A pergunta direta de Maria das Graças forçou Eduardo a confrontar suas próprias motivações. O que realmente buscava? Era culpa, solidão ou algo mais profundo? Honestly, Dona Maria das Graças, eu não sei. Só sei que pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo algo que realmente importa. No 25º andar da torre empresarial, com vista panorâmica para a praia de Iracema e o Atlântico infinito, Eduardo mostrou a Ana Beatriz e Maria das Graças os planos arquitetônicos de vários imóveis que sua holding possuía, mas não utilizava. Vejam este prédio, apontou para uma planta detalhada. É um galpão que compramos há 2 anos, mas nunca usamos. Fica numa localização boa, tem boa estrutura e está completamente vazio. Ana Beatriz estudou os desenhos com seriedade, traçando caminhos imaginários com seu dedo pequeno. Para que o senhor quer usar ele? Estava pensando, que tal se transformássemos ele nessa casa grande que você sonhou? Um lugar onde crianças como você pudessem ter uma cama própria, comida quente e oportunidade de estudar. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Maria das Graças olhou para Eduardo com uma mistura de incredulidade e cautela, enquanto Ana Beatriz abria os olhos como se tivesse visto um milagre. "O senhor está falando sério?", sussurrou a menina. "Completamente sério, mas ia precisar da ajuda de vocês. Vocês conhecem as crianças que precisam de ajuda, sabem do que elas realmente precisam, não do que nós adultos achamos que elas precisam." Maria das Graças se levantou lentamente e caminhou até a janela panorâmica que oferecia uma vista de 360 graus de Fortaleza. Dali, a cidade parecia um mapa perfeitamente organizado, com suas praias turísticas, seus bairros nobres e suas favelas claramente demarcadas. "Seu Eduardo", disse finalmente, "minha neta tem dom para ver bondade nas pessoas, mas eu tenho experiência para ver intenção escondida. Se o senhor está fazendo isso por pena ou para se sentir melhor consigo mesmo, eu peço que pare agora. Essas crianças já sofreram decepção demais." A honestidade brutal de Maria das Graças atingiu Eduardo como uma bofetada necessária, mas também a respeitou por essa franqueza. "A senhora tem razão em ser cautelosa, Dona Maria das Graças. Não posso prometer que minhas intenções sejam completamente puras, porque nem eu mesmo as entendo direito. O que posso prometer é que isso não é impulso, é necessidade." Necessidade de quê? Necessidade de fazer algo que realmente faça diferença.
Ana Beatriz, que havia escutado em silêncio, se aproximou de Eduardo e pegou sua mão com a naturalidade que só as crianças possuem. Seu Eduardo, posso contar um segredo? Pode. Antes de conhecer o Senhor, eu orava toda noite pedindo para Deus mandar alguém que pudesse ajudar a construir a casa dos meus sonhos. Não só para mim, mas para todas as crianças que dormem na rua em Fortaleza. E o que te faz pensar que eu sou essa pessoa? Porque quando o Senhor fala da casa, seus olhos ficam diferentes. Ficam iguais aos meus quando eu sonhava com ela. Naquela tarde, Eduardo Santos Cavalcante tomou a decisão mais importante de sua vida empresarial. Cancelou todas as reuniões da semana seguinte e dedicou seu tempo a percorrer Fortaleza com Ana Beatriz e Maria das Graças, visitando albergues, conversando com assistentes sociais e conhecendo de primeira mão a realidade das crianças em situação vulnerável. O que descobriu o perturbou profundamente. Fortaleza, como muitas capitais brasileiras, tinha uma população invisível de menores que sobreviviam nas frestas do sistema. Crianças que trabalhavam nos semáforos, que dormiam em marquises, que haviam perdido contato com suas famílias ou nunca tiveram uma. Quantas crianças você acha que precisam de ajuda em Fortaleza? Perguntou a Ana Beatriz enquanto observavam um grupo de menores pedindo dinheiro na beira-mar. Muitas, seu Eduardo, mais do que o senhor consegue imaginar. Mas vó Maria sempre diz que não importa se a gente não pode ajudar todo mundo. Importa que a gente ajude quem consegue. Naquela noite, em seu apartamento vazio, com vista para os arranha-céus da aldeota, Eduardo começou a fazer cálculos. Não do tipo que havia feito durante décadas para maximizar lucros, mas para calcular quanto custaria realmente materializar o sonho de uma menina de 9 anos. O projeto exigiria um investimento inicial de aproximadamente 15 milhões de reais, mais custos operacionais anuais significativos. Para a maioria das pessoas, era uma quantia impensável. Para Eduardo, representava menos de 3% de seu patrimônio líquido, mas sabia que o dinheiro seria a parte fácil. O difícil seria enfrentar as consequências dessa decisão em seu mundo empresarial, onde filantropia era vista com suspeita e qualquer desvio do foco em lucros era interpretado como fraqueza. No dia seguinte, convocou uma reunião extraordinária com seu conselho administrativo. Os 6 membros do conselho, todos empresários bem-sucedidos entre 40 e 60 anos, escutaram com crescente preocupação enquanto Eduardo explicava seu plano. Deixa eu entender, Eduardo, interrompeu Marcelo Farias, o vice-presidente financeiro. Você quer transformar um imóvel comercial valioso em um orfanato? Não é orfanato, Marcelo. É um centro de acolhimento temporário para crianças em situação de risco, com programas educacionais, acompanhamento psicológico e reintegração familiar quando possível. E como isso beneficia a Cavalcante Security Group? Perguntou Roberto Lima, o diretor de operações. Nem tudo que fazemos precisa gerar lucro direto, respondeu Eduardo, surpreendendo-se com a frieza em sua própria voz. Eduardo, interveio Antônio Morales, o conselheiro mais experiente, entendemos o impulso humanitário, mas nossos acionistas investiram numa empresa de segurança, não numa instituição de caridade. Isso pode ser interpretado como uso inadequado de recursos corporativos. O imóvel é propriedade minha, pessoal, não da empresa. Mas seu tempo e sua atenção são recursos da empresa, replicou Marcelo. E francamente, Eduardo, essa mudança súbita de comportamento nos preocupa. Você já pensou em tirar umas férias? Conversar com um especialista? A condescendência no tom de Marcelo acendeu algo em Eduardo que estava adormecido há anos. Pela primeira vez em décadas, enfrentava uma decisão onde dinheiro não era o fator determinante. Senhores, disse-se levantando, agradeço a preocupação de vocês, mas esta decisão não está em discussão. O projeto vai adiante. Eduardo, ameaçou sutilmente Antônio, o conselho tem autoridade para... O conselho tem autoridade para muitas coisas, interrompeu Eduardo, mas minha vida pessoal não é uma delas. Naquela tarde, Eduardo contratou os melhores arquitetos de Fortaleza e solicitou um projeto que transformasse o galpão abandonado em um lar funcional, acolhedor e seguro para 40 crianças.
Também contratou assistentes sociais, psicólogos, professores e equipe de segurança especializada em proteção infantil. A transformação do edifício levou 4 meses de trabalho intensivo. Eduardo visitava a obra diariamente, sempre acompanhado por Ana Beatriz e Maria das Graças, que contribuíam com perspectivas que nenhum arquiteto havia considerado. Os banheiros precisam ficar perto dos quartos, observou Ana Beatriz durante uma inspeção, porque criança pequena tem medo de andar sozinha no escuro. E a cozinha tem que ter uma janela que dê para o pátio, acrescentou Maria das Graças, para quem está cozinhando poder vigiar as crianças brincando. Cada sugestão revelava uma compreensão profunda das necessidades reais de crianças vulneráveis, conhecimento que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Durante esses meses, algo fundamental mudou em Eduardo. Sua obsessão com indicadores financeiros se transformou em fascinação pelos pequenos detalhes que fariam as crianças se sentirem seguras e amadas. Parou de verificar compulsivamente e-mails corporativos e começou a estudar manuais sobre trauma infantil e desenvolvimento emocional. Seu Eduardo, disse Ana Beatriz uma tarde enquanto supervisionavam a instalação das camas. O senhor percebeu que sorri muito mais agora? Sério? Sério. Antes, quando a gente se conheceu, o senhor tinha a cara de quem estava com dor por dentro. Agora parece mais leve. A observação da menina o atingiu com uma verdade que vinha evitando. Pela primeira vez em anos, acordava cada manhã com entusiasmo genuíno pelo dia que tinha pela frente. Contudo, nem tudo era harmonioso. A pressão do conselho administrativo se intensificava a cada semana. Clientes importantes começaram a fazer perguntas sobre a estabilidade da liderança da empresa. E concorrentes aproveitavam rumores sobre distrações de Eduardo para tentar roubar contratos. Eduardo, alertou sua assistente pessoal Carla Mendes numa manhã, Antônio tem feito ligações para acionistas majoritários. Acho que ele está organizando alguma coisa. Que tipo de coisa? Não tenho certeza, mas escutei conversas sobre intervenção necessária e proteger os interesses da empresa. Eduardo sabia que sua posição como CEO não era inamovível. Se o conselho conseguisse provar que suas decisões afetavam negativamente a lucratividade da empresa, tinham mecanismos legais para removê-lo. Mas também sabia que recuar agora seria trair não apenas Ana Beatriz e Maria das Graças, mas a versão de si mesmo que estava redescobrindo. O dia da inauguração do que haviam decidido chamar Casa Ana Beatriz, Eduardo acordou com uma mistura de nervosismo e expectativa que não sentia desde seu primeiro dia como empresário, há 20 anos. O edifício transformado era irreconhecível. O que antes era um galpão industrial frio e abandonado, agora era um lar acolhedor pintado em cores alegres, com jardins, playground, biblioteca, salas de aula, cozinha comunitária e 40 quartos individuais projetados para que cada criança tivesse seu próprio espaço. Ana Beatriz percorreu cada canto com os olhos brilhando, tocando paredes, abrindo portas, como se precisasse confirmar fisicamente que seu sonho havia se materializado. "É real, vó Maria?" perguntou, com voz trêmula. "É real, minha filha, e é seu." A cerimônia de inauguração foi simples, mas emocionante. Compareceram funcionários municipais, assistentes sociais, famílias da vizinhança e alguns funcionários da Cavalcante Security Group que haviam apoiado o projeto discretamente. Mas os convidados mais importantes eram as 15 crianças que se tornariam os primeiros moradores da Casa Ana Beatriz. Idades entre 5 e 15 anos, todas com histórias de abandono, abuso ou perda familiar, mas todas com esperança intacta de construir um futuro melhor. "Seu Eduardo", disse Ana Beatriz durante a cerimônia, falando com a seriedade que às vezes surpreendia em alguém tão jovem. "Vó Maria sempre diz que Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Acho que o senhor foi colocado naquele banco naquele dia, porque tinha criança esperando por esta casa." A primeira noite na Casa Ana Beatriz, Eduardo ficou até tarde verificando se todas as crianças estavam confortáveis. Viu-as jantando juntas na mesa comunitária, rindo e contando histórias.
Viu-as escovando os dentes em banheiros que tinham toalhas limpas e água quente. Viu-as se deitando em camas com lençóis novos e travesseiros macios. Mas o momento que mais o impactou foi quando Ana Beatriz tirou um caderno pequeno e começou a escrever cuidadosamente os nomes de cada novo morador. "O que você está fazendo?" perguntou. "É meu caderno especial", explicou Ana Beatriz. "Escrevo o nome de cada criança que chega na casa Ana Beatriz. Assim nunca esquecemos que cada uma é importante." "Posso ver?" Ana Beatriz mostrou o caderno. Na primeira página, com letra caprichada de criança, havia 15 nomes. Ao lado de cada nome, ela havia desenhado uma pequena casa. "Cada vez que uma criança encontra uma família definitiva, eu desenho uma segunda casa do lado do nome", explicou, para lembrar que a casa Ana Beatriz foi só a ponte para o verdadeiro lar dela. Naquela noite, Eduardo entendeu que havia criado algo muito mais significativo que um simples albergue. Havia criado um sistema de esperança, um lugar onde crianças feridas podiam se curar o suficiente para voltar a sonhar com o futuro. Os primeiros meses de funcionamento da Casa Ana Beatriz foram uma curva de aprendizado constante. Apesar de todo o planejamento, surgiam desafios diários que exigiam soluções criativas e flexibilidade emocional que Eduardo nunca havia desenvolvido no mundo empresarial. Algumas crianças chegavam tão traumatizadas que não falavam por semanas. Outras tinham pesadelos que acordavam a casa inteira. Havia brigas por comida, esconderijos de pertences e momentos de regressão emocional que partiam o coração. Mas também havia milagres cotidianos. A primeira criança que sorriu depois de um mês de silêncio. A menina que parou de esconder comida embaixo da cama quando finalmente acreditou que haveria café da manhã no dia seguinte. O adolescente que começou a ajudar os menores com deveres depois de meses de comportamento agressivo. "Seu Eduardo", disse a psicóloga principal, doutora Fernanda Costa, durante uma reunião semanal, "preciso falar sobre algo que estamos observando. Algum problema?" "Pelo contrário, as crianças estão progredindo mais rápido do que havíamos previsto. Normalmente, crianças com esse nível de trauma levam anos de terapia para mostrar esse tipo de estabilidade emocional. A que você atribui isso?" "Sinceramente, acho que é o ambiente que vocês criaram. As crianças sentem que não são projetos de caridade, mas parte de uma família escolhida. Essa diferença é fundamental." A observação da doutora Fernanda tocou algo profundo em Eduardo. Ele também se sentia parte dessa família escolhida de uma forma que nunca havia experimentado, nem mesmo com sua própria família biológica. Entretanto, enquanto a Casa Ana Beatriz florescia, a situação na Cavalcante Security Group se deteriorava rapidamente. Rumores sobre a instabilidade de Eduardo haviam chegado aos ouvidos de clientes importantes e alguns contratos governamentais estavam sendo questionados. "Eduardo", disse Marcelo Farias durante uma confrontação tensa na sala de reuniões, "os números do terceiro trimestre são desastrosos. Perdemos 2 contratos grandes e os investidores estão nervosos. E o que você propõe?" "Que você se afaste temporariamente da Casa Ana Beatriz e se concentre em reconstruir a confiança dos nossos clientes." "Não. Não? Não vou abandonar essas crianças porque alguns empresários estão nervosos." "Eduardo", interveio Antônio com tom paternal, "você precisa entender que temos responsabilidades fiduciárias. Se você não tomar medidas corretivas, o Conselho vai ter que considerar ações mais drásticas." "Você está me ameaçando, Antônio. Estou te avisando como amigo." Naquela noite, Eduardo ficou acordado até o amanhecer, caminhando pelo seu apartamento vazio e refletindo sobre as decisões que o haviam levado àquele ponto de crise. De um lado, tinha um império empresarial que construíra durante décadas e que empregava milhares de pessoas. Do outro, tinha um projeto que estava transformando vidas de forma tangível e imediata. A resposta veio de uma fonte inesperada. No dia seguinte, ao visitar a Casa Ana Beatriz, encontrou Ana Beatriz escrevendo em seu caderno especial. "Quantos nomes você tem agora?" perguntou. 28, respondeu com orgulho. "Chegaram mais crianças esta semana e já temos lista de espera." "Lista de espera?" "É, tem muito mais criança precisando de ajuda do que a gente consegue dar." "Mas a doutora..."
Fernanda disse que poderíamos abrir outra casa se tivéssemos mais recursos. O que você acha? Ana Beatriz fechou o caderno e o olhou com aqueles olhos que pareciam enxergar diretamente na alma das pessoas. Acho que o senhor já sabe o que deve fazer, seu Eduardo. Vó Maria diz que quando a gente encontra o verdadeiro propósito, o universo conspira para ajudar. Mas também diz que a gente tem que estar disposto a sacrificar o que foi para se transformar no que deve ser. A sabedoria daquela menina de 10 anos, havia feito aniversário recentemente, continha mais profundidade que qualquer consultoria empresarial que Eduardo jamais havia contratado. Naquela mesma tarde, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Convocou uma reunião de emergência do Conselho Administrativo e chegou acompanhado de seu advogado pessoal e vários documentos preparados meticulosamente. Senhores, começou sem rodeios, decidi renunciar ao cargo de CEO da Cavalcante Security Group. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os 6 membros do conselho trocaram olhares de choque e incredulidade. Eduardo, gaguejou Marcelo, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Porém, minha renúncia vem com condições. Que tipo de condições? Perguntou Antônio, recuperando sua compostura empresarial. Primeiro, venderei minha participação majoritária na empresa para um consórcio que já identifiquei, mas o processo será feito gradualmente durante 2 anos para proteger empregos e estabilidade operacional. Eduardo fez uma pausa para observar as reações antes de continuar. Segundo, estabelecerei um fundo fiduciário que usará os rendimentos desta venda para expandir a Casa Ana Beatriz a nível nacional. E terceiro, perguntou Roberto Lima com voz tensa. Terceiro, quero que todos vocês entendam que esta não é uma decisão emocional ou impulsiva. É a decisão mais lógica e calculada que tomei em minha vida. Durante as 2 horas seguintes, Eduardo explicou detalhadamente seu plano. Havia calculado que a venda de sua participação na Cavalcante Security Group lhe permitiria estabelecer uma rede de 15 casas Ana Beatriz em diferentes cidades brasileiras, criando um sistema nacional de proteção infantil que poderia ajudar milhares de crianças anualmente. Mas Eduardo, protestou Antônio, você está jogando fora 20 anos de construção empresarial. Não estou jogando nada fora, Antônio. Estou usando 20 anos de construção empresarial para construir algo mais importante. A transição levou exatamente 2 anos, como Eduardo havia planejado. Durante este período, dedicou-se simultaneamente a garantir a estabilidade da Cavalcante Security Group sob nova direção e a desenvolver o modelo operacional para a expansão da Casa Ana Beatriz. Ana Beatriz, agora com 12 anos, havia se tornado uma embaixadora não oficial do projeto. Seu caderno especial continha mais de 100 nomes de crianças que haviam passado pelas diferentes Casas Ana Beatriz e havia começado a dar palestras em escolas e organizações civis sobre a importância de proteger a infância vulnerável. Seu Eduardo, disse durante uma dessas palestras numa escola particular de Fortaleza, acho que meu caderno vai precisar de muitas páginas. Por quê? Porque ontem me disseram que vão abrir Casas Ana Beatriz em Salvador, Recife e Belém, e que estão estudando abrir uma no Rio de Janeiro. E o que você acha disso? Acho que vamos precisar de um caderno para cada cidade, respondeu com aquele sorriso que havia sido o catalisador desta transformação extraordinária. O dia em que Eduardo assinou os últimos documentos da venda da Cavalcante Security Group não sentiu a nostalgia ou arrependimento que havia antecipado. Em vez disso, sentiu uma paz profunda e uma emoção que esquecera que existia, a expectativa genuína pelo futuro. Naquela tarde, dirigiu-se à Casa Ana Beatriz para compartilhar a notícia com Ana Beatriz e Maria das Graças. Encontrou-as no jardim, onde Maria das Graças ensinava um grupo de crianças pequenas a tricotar enquanto Ana Beatriz as ajudava com os deveres de casa. Está feito, anunciou Eduardo. Oficialmente não sou mais empresário. E o que o senhor é agora? Perguntou Maria das Graças com aquele sorriso sábio que havia aprendido a amar. Agora eu sou... Não tenho certeza. O que vocês acham que eu sou? Ana Beatriz se levantou e correu em sua direção com a energia típica dos 12 anos. O senhor é nosso pai de coração, seu Eduardo.
O pai de todas as crianças que encontraram esperança. Naquele momento, Eduardo Santos Cavalcante entendeu que havia encontrado não apenas um novo propósito, mas uma nova identidade. Não era mais o CEO frio e calculista que havia construído um império baseado em contratos e lucros. Era o fundador de um movimento baseado em amor, esperança e convicção de que toda criança merece a oportunidade de sonhar com um futuro melhor. 5 anos depois daquele primeiro encontro no banco da Praça do Ferreira, a Rede Casa Ana Beatriz operava 12 centros em 8 estados brasileiros. O modelo havia sido estudado e replicado na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. O caderno original de Ana Beatriz havia sido digitalizado e se tornara um símbolo nacional de proteção infantil. Eduardo, agora com 53 anos, havia encanecido prematuramente, mas parecia 20 anos mais jovem. Sua relação com seu filho Gabriel havia se reconstruído gradualmente, e agora o rapaz de 21 anos trabalhava como coordenador regional da Casa Ana Beatriz em São Paulo. "Pai", disse Gabriel durante uma de suas visitas à Fortaleza, "quero pedir perdão." "Perdão por quê?" "Por ter ido embora sem me despedir há anos. Não entendia que você estava sofrendo tanto quanto eu." "Não há nada a perdoar, filho. Às vezes, as pessoas precisam se separar para encontrar o caminho de volta." Ana Beatriz, agora com 17 anos, havia recebido bolsa integral para estudar serviço social na Universidade Federal do Ceará. Seu sonho era se especializar em proteção infantil e voltar para liderar a expansão internacional da Casa Ana Beatriz. "Seu Eduardo", disse durante sua formatura do ensino médio, "lembra do que me perguntou naquele primeiro dia sobre o que eu queria ser quando crescesse?" "Claro. Você queria ter uma casa grande para crianças sem família." "Pois é, acho que já realizei esse sonho. Agora tenho um sonho novo." "Qual?" "Quero garantir que nenhuma criança no mundo tenha que dormir numa praça porque não tem para onde ir. É um sonho muito grande." Vó Maria sempre diz que sonhos grandes precisam de corações grandes. E acho que entre todos nós construímos um coração grande o suficiente. Maria das Graças, agora com 79 anos, havia decidido morar permanentemente na Casa Ana Beatriz Fortaleza, onde se tornara a avó adotiva de centenas de crianças. Sua saúde era frágil, mas seu espírito permanecia inquebrantável. "Dona Maria das Graças?" perguntou Eduardo durante uma de suas conversas vespertinas no jardim. "A senhora já imaginou que aquela oração da Ana Beatriz na praça levaria a tudo isso?" "Filho", respondeu com aquele sorriso que havia aprendido a reconhecer como sabedoria pura. "Orações sinceras sempre têm consequências maiores do que imaginamos. O problema é que a maioria das pessoas não está disposta a seguir essas consequências até onde elas levam. E a senhora sabia para onde nos levaria? Não sabia os detalhes, mas sabia que ia ser uma jornada bonita. E não me enganei. A última grande expansão da Casa Ana Beatriz aconteceu quando o governo brasileiro adotou oficialmente o modelo como política pública nacional, estabelecendo o orçamento federal para criar 30 centros adicionais em 5 anos. Durante a cerimônia de assinatura desta lei em Brasília, Ana Beatriz, agora com 19 anos e estudante universitária destacada, foi convidada a se dirigir ao Congresso como representante das crianças beneficiadas pelo programa. "Honoráveis deputados e senadores", começou com a segurança que havia desenvolvido através de anos falando em público. "Meu nome é Ana Beatriz Silva, e quando eu tinha 9 anos, fiz uma pergunta a um estranho num banco em Fortaleza que mudou nossas vidas para sempre." Ela contou a história completa, desde aquele primeiro encontro até o momento presente, enquanto segurava seu caderno original, agora desgastado, mas preservado como relíquia. "Este caderno contém mais de 2.000 nomes", continuou. "Cada nome representa uma criança que encontrou esperança quando tudo parecia perdido. Mas mais importante, cada nome representa a prova de que quando adultos decidem realmente proteger crianças, milagres são possíveis. A lei que assinarão hoje não é apenas sobre orçamentos ou programas sociais, é sobre reconhecer que a força de uma nação se mede por como trata seus membros mais vulneráveis."
O Brasil está provando que somos uma nação forte. Concluiu seu discurso com palavras que se tornariam o lema oficial da Casa Ana Beatriz. Esta casa não é feita de tijolos, é feita de nomes. E quando um nome é visto, ninguém é esquecido. A votação resultou em aprovação unânime. 100% dos presentes votaram favoravelmente ao projeto. A Casa Ana Beatriz tornou-se o primeiro modelo civil reconhecido por lei como Sistema Nacional Permanente de Proteção Infantil. Eduardo, sentado na galeria do Congresso ao lado de Maria das Graças e Gabriel, sentiu uma emoção que transcendia qualquer sucesso empresarial que houvesse experimentado. Viu a menina de 9 anos que transformara sua vida, se tornando uma líder nacional, e entendeu que seu papel havia sido simplesmente fornecer os recursos para que a verdadeira mágica acontecesse. 10 anos depois daquele primeiro encontro, durante uma cerimônia especial na Casa Ana Beatriz Fortaleza, Eduardo recebeu a mais alta condecoração civil que o governo brasileiro concede, mas insistiu que o verdadeiro mérito pertencia a Ana Beatriz e seu caderno de nomes. Senhores, disse durante seu discurso de aceitação, há uma década eu era um homem rico que havia esquecido como ser humano. Uma menina descalça me lembrou que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas em vidas transformadas. Hoje, a Casa Ana Beatriz opera em 12 países, ajudou mais de 5.000 crianças e inspirou mudanças legislativas que protegem a infância vulnerável em toda a América Latina. Mas nada disso teria sido possível sem uma pergunta simples. Posso orar pelo Senhor? Esta história prova que, às vezes, uma oração sincera pode derrubar sistemas inteiros de indiferença e dar voz aos invisíveis da sociedade. E que um gesto de compaixão pode se transformar em revolução nacional. O evento terminou com Ana Beatriz, agora com 27 anos e diretora executiva da Fundação Casa Ana Beatriz Internacional, apresentando o caderno digitalizado que se havia tornado base de dados nacional de proteção infantil. Seu Eduardo, disse depois da cerimônia, lembra do que me disse naquele primeiro dia sobre eu ter fome de algo que dinheiro não compra? Claro, já encontrou o que procurava? Eduardo olhou ao redor do jardim da Casa Ana Beatriz, onde dezenas de crianças brincavam, estudavam e cresciam num ambiente de amor e segurança. Viu Maria das Graças, agora com 85 anos, rodeada de netos adotivos que lhe liam histórias. Viu Gabriel ensinando marcenaria a um grupo de adolescentes que construíam brinquedos para os menores. Sim, respondeu com um sorriso que resumia uma década de transformação pessoal. Encontrei exatamente o que não sabia que estava procurando. Naquela noite, caminhando sozinho pelos corredores silenciosos da Casa Ana Beatriz, Eduardo lembrou daquela primeira noite quando havia observado as crianças se deitando em camas limpas com lençóis novos. Agora, 10 anos depois, essa cena se repetia em centenas de casas Ana Beatriz ao redor do mundo. Parou diante de uma parede onde estavam emolduradas fotografias de todas as crianças que haviam passado pelo programa. Milhares de rostos sorridentes que representavam milhares de histórias de transformação e esperança. No centro da parede, numa moldura especial, estava a primeira página do caderno original de Ana Beatriz, com aqueles primeiros 15 nomes escritos com letra caprichada de menina de 10 anos. Eduardo tocou suavemente a moldura e sussurrou: Obrigado, Ana Beatriz. Obrigado por me ensinar que a pergunta mais importante não é quanto dinheiro você pode ganhar, mas quantas vidas você pode tocar. Enquanto apagava as luzes e se dirigia para seu modesto apartamento no mesmo prédio da Casa Ana Beatriz, havia vendido o penthouse anos atrás, Eduardo Santos Cavalcante refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. Havia começado como um bilionário vazio e solitário, perdido uma fortuna empresarial, mas ganhado uma família de milhares de filhos adotivos, um propósito que transcendia qualquer ganho material e a paz interior que procurava há décadas sem saber. A última imagem que viu antes de adormecer foi o caderno de Ana Beatriz sobre sua mesa de cabeceira. Amanhã chegariam 5 crianças novas à Casa Ana Beatriz, e seus nomes seriam adicionados àquela lista que havia crescido até se tornar um movimento internacional. Em seus sonhos,
Viu um banco na Praça do Ferreira, onde uma menina descalça de 9 anos fazia uma pergunta simples que havia mudado o mundo. Posso orar pelo Senhor? E nesses sonhos, sua resposta era sempre a mesma. Sim, por favor, ore por todos nós. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Eduardo, Ana Beatriz e Maria das Graças tenha tocado seu coração. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito. Todos os dias trazemos novas histórias emocionantes sobre a vida, então fique à vontade para explorar e encontrar a sua favorita. E claro, queremos saber sua opinião. O que achou dessa história? Conte pra gente nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível.